Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós convidamos a todos os presentes para esse momento de culto, momento de adoração, momento onde nós nos desligamos do nosso mundo aí fora para nos concentrar total e exclusivamente ao culto que nós viemos prestar nessa noite ao Senhor. Queríamos convidar você a fechar os seus olhos aí onde você está, para que nós iniciemos com essa oração. Pai querido, nós estamos reunidos em Tua casa, é uma noite de celebração, onde nós nos propusemos, ó Deus, a adorar o Teu nome, a nos lembrar dos Teus grandes feitos, onde nós estamos aqui, Senhor, para também tomar parte na mesa do Senhor, hoje que é um dia onde nós participamos da ceia do Senhor. É a ocasião também oportuna para que nós escutemos a Tua palavra, façamos as nossas orações, adoremos o Senhor também através de cânticos e que tenhamos a nossa vida alinhada, tratada e conduzida de acordo com a Tua instrução. Ó Senhor, nós Te suplicamos nessa noite que a ação do Teu Espírito Santo seja plena na vida de todos nós. Nós estamos aqui, Senhor, totalmente submissos e à mercê da ação do Senhor. Se o Teu Espírito Santo, que aqui se encontra, mover o nosso coração à palavra, se a palavra produzir em nós a iluminação, a transformação e a instrução que nós precisamos. E se nós sairmos daqui, ó Deus, com diligência para praticar, para viver aquilo que a Tua palavra nos diz, certamente, ó Deus, iluminaremos essa terra. Nós suplicamos a graça do Senhor sobre nós para isso. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Meus queridos irmãos, mesmo aí assentados, eu gostaria de convidá-los a um texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus, já no finalzinho, não Mateus, Lucas, texto de Lucas, no finalzinho do Sermão do Monte, Lucas capítulo 6, do verso 46 ao verso 49. Deixe Mateus marcado também, que nós vamos voltar daqui a pouco, tá bom? Mas o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, do verso 46 ao 49, diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profundamente vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Eu acredito que todos vocês já devem ter lido esse texto, não já? Os leitores da Bíblia aqui? Muito bem. O censo aprova que mais de 80% dos presentes leram esta passagem. Mas o que me chama a atenção nesta passagem é que ela está já finalizando o Sermão do Monte. Jesus tinha apresentado uma série de temas. E quando ele termina, ou está caminhando para o final, se você observar ainda em Lucas, no capítulo 6, do verso 43 ao 45, ele acabou de dizer estas palavras: Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto.
porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vidimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Quando ele termina de colocar as coisas nestes termos, é que ele faz essa pergunta: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? É interessante nós considerarmos que Jesus está aqui levando aqueles que estão ouvindo o Sermão do Monte à reflexão que todos nós precisamos ter esta noite. Que árvore nós somos? Qual é o fruto de arrependimento e fé que nós temos produzido? Ele é bom ou ele é ruim? E para aqueles que podem estar nesse momento constatando que os frutos não estão sendo bons, cabe muito bem esta pergunta: por que vocês me honram com os lábios? Senhor, Senhor, Kyrios, Kyrios, é o que nós temos aqui no texto grego, que é uma utilização do nome de Yahvé, um tetograma, né? Me parece que esse é o termo. Pega-se o nome de Yahvé e se associa a Senhor. E Jesus está dizendo: vocês me chamam de Kyrios, Kyrios. No entanto, por que vocês não fazem o que eu vos mando? Mas para aqueles que podem ler esse texto e dizer: não, eu sou uma boa árvore, eu tenho gerado bons frutos, a pergunta continua a mesma: por que nós chamamos Jesus de Senhor, e não fazemos aquilo que Ele nos manda? Meus queridos irmãos, reflitamos na nossa vida, na nossa caminhada cristã, como tem sido ela, se de fato esta caminhada, essa vida cristã tem se manifestado em obediência. Vir aqui é muito bom, estar com os irmãos, maravilhoso. Quantos irmãos que a gente revê, irmãos belíssimos, bonitos, cheirosos, com suas melhores becas, estão aqui presentes nessa noite. Como é bom nos alegrar e termos comunhão uns com os outros. Mas é fundamental que nós entendamos: se nós não estivermos de igual maneira agradáveis diante dos olhos de Deus pela nossa obediência, Jesus resume a história dizendo: seremos como homens que edificaram a sua casa sobre fundamento nenhum, e veio as águas, arrojou as águas do rio, e foi grande ruína naquela casa. Mas se nós que estamos aqui viemos pelas razões certas, irmãos, se nós viermos aqui e tivermos no nosso coração a disposição de obedecer toda a instrução que nós recebemos da parte de Deus, as que nós já recebemos e a que receberemos, nós seremos comparados a homens sensatos que edificaram a sua casa sobre a rocha, que lançou o fundamento sobre a rocha, ao ponto de que quando veio as águas dos rios, por mais que a tempestade e a chuva tenham se apresentado, nós permaneceremos incólumes, preservados, firmes, porque a tempestade vem, o rio vem, a enchente vem. A diferença está no fundamento que nós temos para a nossa vida. Amém? Queria convidar você, meu querido, nesse momento, a baixar sua cabeça onde você está, a você fazer uma profunda reflexão, que nós façamos essa profunda reflexão de como tem sido a nossa vida. Somos marcados pela obediência ou pela negligência diante das palavras de Cristo? Responda essa pergunta no seu coração e ore ao Senhor nesse momento.
Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, porque percebemos que há uma grande divergência entre aquilo que a Tua palavra diz e aquilo que nós fazemos. Nós temos negligenciado, ó Deus, a obediência. Por vezes ouvimos mais o nosso próprio coração, este mundo, as influências de Satanás, nos instigando, ó Deus, a fazer algo, ou a buscar coisas, ou a colocar no nosso coração em lugares que nós não deveríamos, porque pertencemos a Ti. Pedimos, ó Deus, suplicantes nessa noite, que o Senhor venha transformar isso em nós, para que no lugar de um coração rebelde, obstinado, nós possamos ter um coração obediente, fazendo aquilo que é o Teu querer, a Tua vontade, que é boa, perfeita, santa e agradável. Ó Deus, transforma o nosso viver, nós Te suplicamos. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé. Vamos adorar o nosso Deus com esse primeiro cântico. E ele tem na sua titularidade já uma afirmação bastante importante. O título dele é Jesus Cristo mudou o meu viver. É certo, ninguém pode mudar o viver de alguém, a não ser Deus. Portanto, se nós temos a nossa vida mudada, é porque nós nos encontramos com o Filho de Deus. Nós já usufruímos desta experiência, e é o nome dele que nós adoramos nessa noite. Vamos cantar? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões. Mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente, diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões. Mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor.
Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Mais uma vez. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver, meu viver. Os irmãos podem se sentar. Abram agora em Mateus. Agora, Mateus capítulo 5. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 16. Acompanhe a leitura desse texto. Reflita sobre aquilo que Jesus vai dizer para nós nesse texto, no seu Sermão do Monte. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse texto ele é maravilhoso. Por quê, meus irmãos? Porque nós temos aqui a pura ética do reino dos céus. Como que nós devemos nos conduzir? Como que nós devemos nos portar? Humildade, quebrantamento, mansidão, justiça, misericórdia, pureza, paz e ainda perseguidos. Mas por causa de quê? Por causa de Cristo. Regozijai-vos. Se nós estamos sendo perseguidos por conta de Cristo. Agora, se nós estamos sendo perseguidos, injuriados e maltratados porque nós temos agido mal, não há nenhum tipo de contentamento para estes. A alegria é especificamente para aqueles que estão sendo sal, para aqueles que estão sendo luz sobre a terra. E é dessa forma que a igreja deve se portar por toda a sua caminhada. Que o Senhor Jesus nos conceda esta graça. Amém, meus queridos? Meus irmãos, vamos agora cantar, adorar ao Senhor com mais um cântico. Esse, Águas Purificadoras. Vamos ficar em pé? Quando você estiver cantando esse cântico, lembre-se daquele único que pode nos purificar
de todos os nossos pecados. E eu estou me referindo a vocês com o termo pecados. Não é sensação de culpa, não é erro, não é equívoco, é pecados. Só existe um que pode nos purificar de todos os nossos pecados. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados, e este é Cristo. Vamos adorar. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Os
Os irmãos podem se sentar, abrindo já suas Bíblias no Salmo de número 51. O Salmo de número 51 trata-se da ocasião em que o salmista Davi foi confrontado pelo profeta Natã, quando ele havia cometido adultério com Betseba. O Salmo 51, no seu primeiro parágrafo, nós temos uma descrição precisa do quanto o pecado afetava e destruía a vida de Davi. Ele diz: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Salmo 51, um rei que confessa o seu pecado de adultério. Mas o que me chama a atenção é que a partir do verso 7, Davi enxerga em Deus a solução para a sua condição pecaminosa, a sua natureza pecaminosa, a condição que ele se encontra como todos nós nos encontramos. A partir do verso 7 até o verso 12 ele diz: purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Sabe, irmãos, quando temos a experiência da purificação na nossa vida, nós também temos a experiência da cura da nossa alma. Se nós não estamos conseguindo confessar os nossos pecados, se nós não temos sido confrontados pelos nossos pecados, ou em relação aos nossos pecados, se nós não nos arrependemos, se nós não temos a fé de crer que Jesus pode nos purificar, grande peso há sobre nós. Mas quando nós cremos, nós podemos experimentar o alívio que Davi tem aqui. Mas para aqueles que pensam que nós estamos aqui simplesmente para confessar pecados e sermos perdoados, eu acredito que você deveria ler o verso 13 em diante. Porque Davi tem uma postura missiológica a partir dessa experiência. Olha o que diz o verso 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Queria convidar você nessa noite a termos esta postura. Fecha teus olhos, coloca seu coração diante do Senhor, confesse o seu pecado, suplique a purificação do sangue de Cristo e se prepare para ensinar a outros pecadores como você o caminho de Cristo. Ore nesse instante.
Faz bem a Sião, segundo a tua bondade, a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Agora que nós confessamos os nossos pecados, que colocamos a nossa expectativa na purificação do sangue de Cristo e que, com a graça de Deus, seremos habilitados a ensinar a outros esse caminho de salvação, gostaria de convidar a você a ficar de pé. Nós vamos executar o último cântico, entrega. Nesse momento nós entregaremos também os nossos dízimos e as nossas ofertas. E aí eu queria deixar aqui um alerta para os irmãos sobre a necessidade de sermos fiéis na devolução dos dízimos e das ofertas. Alguns podem estar achando que a ênfase que nós temos dado nesses momentos é simplesmente para aumentar a contribuição da igreja ou para melhorar as condições financeiras da igreja. Entenda, irmãos, nós não somos uma empresa, não somos uma agência bancária, nós somos a casa de Deus. Os nossos objetivos não são estes. Os nossos objetivos visam, antes de qualquer realidade financeira administrativa da igreja, que a igreja seja fiel ao Senhor. Então não basta apenas ser fiel em devolução de dízimos e ofertas. Precisamos ser fiéis em todas as coisas, com o nosso tempo, com as oportunidades, diante das pessoas, no nosso relacionamento com o mundo. Nós precisamos ser sal e luz. E por isso, quando nós convidamos a igreja para a devolução dos dízimos e das ofertas, que nós citamos por diversas vezes o texto de Malaquias, a admoestação que o profeta faz naquele contexto, devemos sempre nos lembrar que Malaquias não fala só de fidelidade em relação aos dízimos. Fala da fidelidade em relação à esposa da mocidade. Fala em relação à fidelidade no culto que nós prestamos a Deus, que não pode ser um culto hipócrita. Fala também sobre dízimos e ofertas, mas fala também de nós conciliarmos os nossos relacionamentos, porque aquele que viria pré-anunciando o Messias e até o Messias seriam responsáveis por converter o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais. Ou seja, resolver também os conflitos de geração. Então, quando você estiver vindo aqui à frente, lembre-se disso, consagre toda a sua vida, não apenas o seu dinheiro, não apenas os seus recursos, mas todo o seu ser ao Senhor. Vamos fazer isso? Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou.
orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção, entrega-te, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, a teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Nós teremos agora a oração com o diácono de plantão e já convido os presbíteros na sequência a vir aqui à frente para a ministração da Santa Ceia. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, obrigado, Pai, por esse momento que podemos devolver os dízimos, ofertas. Agradeço, Pai, por cada irmão que adentrou aqui na Tua casa. E nos ensina, Senhor Deus, no nosso dia a dia, a entregarmos 100% na Tua obra, Pai, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, que possamos fazer a diferença no Teu nome, Pai, pregar da Tua palavra, sermos exemplo da Tua palavra, Pai. E peço também que o Senhor consagre o nosso conselho, que administre esses recursos para a Tua honra e glória, Pai. No nome do Senhor Jesus é que eu te peço. Amém. Agradeço a participação dos nossos músicos. Passaremos agora ao momento da ceia. Meus queridos irmãos, o texto, os irmãos podem se sentar. O texto da ceia, que nós usualmente lemos, está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao diante. A palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si.
Uma das características que a gente observa na igreja primitiva, e em especial em Cristo, é que o Senhor Jesus era dado à celebração. Os irmãos podem se escandalizar com Cristo, por Cristo ser alegre, por Cristo gostar de festa. Os irmãos podem até não entender por que Cristo, sendo Ele o Filho de Deus que veio para morrer por nós, celebrou durante toda a sua peregrinação sobre a terra, ao ponto de ser confundido como um beberrão e um glutão. Em que contexto vocês acham que Jesus foi confundido como um beberrão e um glutão? Aonde que em Israel havia comida e bebida suficiente para isto? Quando nós estamos lendo esse texto aqui de 1 Coríntios, mais uma vez eu repeti, 1 Coríntios capítulo 11, nós encontramos Paulo tratando com a igreja de Corinto o quê? O excesso. Porque os irmãos, quando eles se reuniam, eles celebravam mesmo, eles se alegravam nesse momento. Por conta de quê? Porque o propósito da vida de Cristo havia se cumprido neles. E eles agora eles se relembram, né? Estão lembrando uns aos outros a respeito da grande maravilha, da única mensagem que eles haviam recebido da parte de Cristo. O meu corpo será dado por vós, meu sangue será derramado por vós, por amor de vós, de uma vez por todas, de forma definitiva, a cumprir um propósito que é bom. Irmãos, onde está a nossa alegria? Perdemos, não sabemos mais nos alegrar e celebrar na presença do Senhor. Por que que a ceia tem que ser um momento onde todo mundo está ali carregado? Não já confessamos os nossos pecados, não recebemos o perdão que nós recebemos da parte de Deus? Por que não a ceia um momento de celebração e de alegria? Aí alguns vão dizer assim, pastor, mas então o que é que o senhor está pensando? Vamos dançar uma rumba, uma salsa? Vamos fazer algo espalhafatoso? Não, irmãos, isso não convém num ambiente como este. Simplesmente nos alegrar na presença do Senhor, da maneira como nós nos expressamos quando nós estamos alegres. Alguns vão dizer assim, pastor, eu não vejo o senhor pulando, nem fazendo algum tipo de expressão, mas, irmãos, eu me alegro desse jeito. Minha esposa me conhece já há algum tempo e ela pode dar testemunho para vocês. Eu me alegro muito calmamente. Quando eu fico irado, bravo, eu fico muito bravo. E aí as pessoas percebem com mais nitidez. Mas quando eu me alegro de uma forma contida. Mas eu acredito que nem todo mundo aqui é como eu. Tem gente que na expressão de alegria é muito mais expansivo. Eu pergunto, onde está a sua alegria? Vocês não precisam ser igual ao pastor. O pastor não é modelo de personalidade. Quem é modelo para nós é Cristo. Jesus se alegra e celebra nos momentos onde estava reunido com o seu povo. Jesus está presente nesse lugar. Nos alegremos nesse momento com o sacrifício de Cristo, porque Ele trouxe salvação para nós. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti pelos elementos que vamos receber nesse momento e pedimos que o Senhor nos dê a graça de recebê-los com alegria, com gratidão, com celebração, porque um dia o Senhor se entregou por nós para que nós obtivéssemos salvação. Louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor. Que o Senhor tire agora esses elementos do uso comum para o uso especial. Que o Senhor consagre a todos nós. Que o Senhor nos leve a uma vida de profundo arrependimento e fé. Que nós possamos participar desse momento com integridade de alma,
porque fazemos isso diante do Senhor e para que o teu nome seja conhecido e exaltado sobre a terra. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a todos aqueles que vão participar da ceia do Senhor, estes que se encontram em perfeita comunhão com as suas igrejas genuinamente evangélicas, são chamados a participar junto conosco, porque esta não é a mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil, e sim a mesa do Senhor Jesus, de modo que, se você vai participar da ceia, fique em pé, os presbíteros entregarão os elementos nesse momento. Cada um por uma lateral e 2 pelo meio. O mais jovem dos 2 que estão indo pelo meio, lembrem-se, se não tem alguém lá em cima na sala, tá? O mais jovem pode ir lá, servir que está mais novo. Comamos e bebamos dele todos. Irmãos, vocês conhecem o hino 14? Sim? Número 14 é louvor, novo cântico. Vocês podem se preparar aí, que vocês vão cantar hoje à noite. Os irmãos que entregaram o cálice podem ficar em pé. Abra seu inário lá no hino 14. Deixa eu explicar uma coisa para vocês do princípio litúrgico que eu estou criando. Quando os irmãos ouvirem o pastor chamando para cantar, um pastor que não canta, irmãos, desconfia, vocês precisam puxar o hino. Então vamos lá, hino 14. Tom, pode puxar. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai.
Deus eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos com Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai, vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor hoje, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nós vamos orar nesse momento com o presbítero Júnior. Amém, Senhor Jesus, nós louvamos a Ti, Pai, pela Tua misericórdia, Tua graça, por este grande dia, Senhor, que relembramos a Tua morte. Morte essa, Senhor, que possibilitou a vida, Senhor. Se estamos aqui hoje, é por este fato. O Senhor pede para que nos alegremos, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a nos alegrar na Tua presença, nos alegrar com a Tua palavra, a dizermos, Senhor, amém, para tudo aquilo que é bom e para tudo aquilo que julgamos ser mal, Senhor. Vindo de Ti, Pai eterno, tudo deve ser recebido com ações de graças. E neste dia, Senhor, nós somos gratos a Ti, também pela Sua morte e seu sacrifício, mas muito mais, Senhor, pela vida possibilitada por este ato. Nós louvamos em nome de Jesus Cristo, exaltamos o Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Vocês podem se assentar. Nós vamos agora ao momento da palavra. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 12. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Do verso 1 ao verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda?
Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Oremos mais uma vez. Pai querido, sê gracioso conosco, esses regenerados pecadores que estão reunidos aqui nessa noite. Nós precisamos do Senhor, do Teu Espírito, da ação graciosa do Senhor em nos conduzir ao texto, e a nos conduzir por Ele, e a aplicá-lo ao nosso coração, de maneira que saiamos daqui, Senhor, transformados, curados, convencidos, convertidos e dispostos a fazer a Tua vontade. Oramos assim em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de trabalhar com vocês, com base nesse texto, o tema fé e amizade. E para iniciar falando sobre amizade e fé, ou fé e amizade, eu gostaria de trazer à sua memória o enredo desta passagem. Nós estamos aqui no princípio do ministério de Jesus. Jesus está ainda trabalhando de forma comedida. Jesus está evitando publicidade. No entanto, quando Jesus começa o seu ministério, por conta da maneira como ele ensinava, como ele compartilhava a palavra de Deus, como ele trazia o tema do reino, o evangelho, a maneira como ele ensinava de maneira autoritativa, e o texto sagrado chega a dizer que ele era diferente, porque ele ensinava não como os mestres da lei daquela época, mas ele falava e ensinava como alguém que tem autoridade. Quando Jesus começava a ensinar, em qualquer lugar que ele estava, nesse momento, mesmo com todo esse cuidado de conter as informações, de dosar a publicidade, as multidões afluíam para ouvir a Cristo. E aqui nós estamos em uma situação assim. Dias depois, entrou Jesus, isso após havia a cura do leproso, que nós vamos encontrar aqui no capítulo 1 de Marcos, do verso 40 ao 45. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Veja a reação, versículo 2. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. O que é que Jesus está fazendo? Anunciando-lhes a palavra. Jesus não está fazendo nada mais do que anunciar a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E aqui eu gostaria de evidenciar com você o primeiro traço de uma postura de amizade. Ora, aquele paralítico de forma nenhuma seria capaz de chegar à presença de Cristo, até porque naquele contexto, certamente, aquele paralítico não teria nem voz, nem seria ouvido naquela multidão, e muito menos, nós nem sabemos se esse paralítico era capaz de falar. Não há uma referência direta no texto de que ele falou alguma coisa. Há nada mais, nada menos de que a ação dos seus amigos de levá-lo a Cristo. E por que eles estão levando a Cristo? Porque eles ouviram falar sobre Cristo coisas extremamente extraordinárias, de como ele ensinava, do que ele fazia, de como ele era uma pessoa diferente, como a sua presença era impactante. Desculpe, meus irmãos. Sabe, irmãos, quando eu leio esses textos, eu tenho a sensação que hoje a igreja
ela perdeu o dimensionamento do quanto a presença de Cristo era impactante. João vai nos dizer que quando Cristo habita entre nós, é o Verbo de Deus, é o próprio Deus que está habitando entre os homens. E por mais que Jesus estivesse se auto-restringindo, Jesus é Deus que estava com eles. E o ser de Deus passa a ser conhecido através da revelação do Filho de uma forma plena. É o clímax da revelação de Deus. Ele estar com eles no caminho, ensinando, comendo com eles, e eles podem usufruir da sua graça. Porque é expressamente isso que está acontecendo aqui. Quando Jesus abria a boca, ele está transmitindo graça, porque ele não ensinava como os demais. E não podendo aproximar-se deles, ou não podendo aproximar-se dele, os 4 homens que traziam o paralítico, por causa da multidão, resolveram então o quê? Descobrir um eirado no ponto correspondente em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Veja só o que acontece aqui na descrição do texto. Eles chegam com o paralítico, a multidão não permite a aproximação e eles têm uma ideia. Porque quem é amigo, meus irmãos, não sei se você tem um amigo próximo, mas quem é amigo sempre dá um jeito de nos ajudar. Sempre há uma maneira. Quando você compartilha uma dificuldade com um amigo, ele está sempre pronto a te servir. E aqui é o caso. Eles não estavam simplesmente ali levando aquele homem para cumprir um ritual. Eles estão levando um amigo. E quando eles levam esse amigo, eles encontram uma maneira de levar aquele amigo à presença de alguém que certamente poderia ajudá-lo a resolver alguma situação que nós vamos ver aqui adiante no texto. E aí você vai observar agora o verso 5, quando ele diz que Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E aqui começa a primeira situação problemática a ser analisada por nós, a primeira dificuldade exegética desse texto. Porque quando você lê assim de maneira abrupta, você pode ter a ideia, a impressão, como os judeus tinham naquele contexto, de que a doença daquele homem tem tudo a ver com o seu pecado. Mas note que até esse momento aqui não há nenhuma associação entre a paralisia daquele homem e o seu pecado, e não há nem sequer a ideia de que aquele homem estava indo ali para ser curado. O problema daquele homem, antes de qualquer outra situação, não era a paralisia. O problema daquele homem era o pecado. Porque eu não sei se você tem noção disso, mas o problema, pecado, é o grande problema da humanidade durante várias centenas, milhares de anos. E naquele contexto específico, o pecado era algo que certamente demandaria para aquele homem algo que ele deveria se preocupar. A cura que aquele homem está buscando a princípio é a cura da sua alma. E quando Jesus, então, vendo a fé daquele homem e a disposição dos seus amigos em colocá-lo na presença dele, Jesus dá para aquele homem o que de fato ele precisava. Esta expressão: perdoados estão os teus pecados. E aí eu pergunto para você, se nesta noite, você diante de uma situação que foge além da sua capacidade de resolução, como os seus pecados, por exemplo, como as situações que eu e você não conseguimos resolver sozinhos, como aqueles pecados que estão arraigados na nossa vida e que, por mais que nós lutemos, nós precisamos constatar que estamos sendo incapazes de resolvê-los. Se amigos se juntam a nós para nos levar à presença de Cristo, e quando nós chegamos na presença de Cristo, nós recebemos essa expressão: perdoados estão os teus pecados, certamente isso traria cura ao nosso coração.
Agora, meus queridos irmãos, por conta da dificuldade que havia expressamente em relação àqueles judeus que estavam ali presentes, aqueles fariseus, aqueles que tinham, aqui no caso o texto vai dizer, aqueles escribas que estavam ali presentes, esses que têm dificuldade que tinham a dificuldade porque relacionavam a enfermidade ao pecado de alguém, Jesus então dá uma pausa e começa a tratar com eles. Veja o verso 6. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Olha que peculiaridade, não está dizendo que esses homens estão falando de maneira clara, audível, mas arrazoavam no seu coração. E Jesus, porque conhecia o espírito dos homens e sabia o que precisamente estava acontecendo dentro dos seus corações, Jesus faz as seguintes perguntas aí no verso 7, dê uma olhada. Por que falam ele? Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Jesus está trazendo a lume esses pensamentos desses homens. O que eles estavam pensando? É expressamente o que está no verso 7. E como que Jesus faz para trazer a lume? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Que coisas são estas? As coisas que estão no verso 7. Qual é a preocupação daqueles homens, dos escribas? A preocupação daqueles homens é porque eles julgavam que Jesus não tinha autoridade para fazer aquilo que ele estava fazendo lá no verso 5. Dizer para aquele paralítico: teus pecados estão perdoados. Eles não estão preocupados porque a casa foi destelhada. Eles não estão preocupados com a mazela daquele homem. Eles não estão preocupados com a doença da alma que aquele homem tinha. Eles não estão preocupados com o problema físico daquele homem. Eles estão preocupados porque a caixa religiosa que eles traziam, na caixa que eles traziam, Cristo não cabia. E aí você precisa entender, meus irmãos, que na análise dos escribas, assim como dos fariseus e daqueles que estudavam a lei naquele contexto, havia uma série de interpretações que distanciavam essas pessoas da interpretação bíblica correta, precisa. E eles criaram caixas, eles criaram uma série de códigos e de conceitos, e que Cristo não se encaixava neles. Por quê? Porque há muito tempo eles haviam se distanciado das Escrituras. E semelhantemente ao que acontecia naquela época, meus irmãos, hoje, me parece que nós corremos o mesmo risco. Porque diante da ação de Cristo na vida de alguém, em perdoar pecados, o nosso coração pode ser ocupado com as mesmas questões que esses escribas aqui tinham. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? A grande questão é que eles não sabiam e não conseguiam perceber, por serem distanciados da lei que apontava para Cristo, que aquele que estava dizendo: filho, os teus pecados estão perdoados, era o Cristo que as Escrituras apontavam desde Gênesis até Malaquias. Eles deveriam ter desconfiado, eles deveriam ter pensado que se alguém que tem essa conduta, alguém que tem esta autoridade, alguém que quando fala transmite tanta graça, amor, alguém que consegue comover essas multidões para que pudessem então ouvir de maneira detida as instruções e a apresentação da palavra por Jesus, fosse alguém diferente. Mas a religiosidade não permitia ou não admitia que Jesus fizesse isso. E é então que Jesus traz a resposta para essa equação a partir do versículo de número 9. Ele diz: o que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda?
O que é que Jesus está fazendo? Já que vocês estão associando ainda, toscamente, que a enfermidade desse homem tem a ver com o seu pecado, ou que o pecado tem a ver com a enfermidade, já que vocês estão associando desta maneira, mesmo que ele tenha vindo buscar o perdão para os seus pecados, eu vou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda. E aí eu fico observando, meus irmãos, que a fé dos amigos viabilizou que aqueles que ali estavam tivessem todas estas bênçãos. Primeira bênção, ver a amizade em ação. Segunda bênção, ver alguém que teve os seus pecados perdoados. Terceira bênção, a admoestação, o confronto daqueles escribas diante dos seus pensamentos equivocados. Quarta bênção, a cura física daquele homem. E por que Jesus vai fazer isso? Porque ele percebe que para poder tratar não só o coração daquele homem que sofre por conta das mazelas do seu pecado, ele precisaria conjuntamente tratar os desvios de compreensão dos escribas e também daquela multidão que poderia, em decorrência disso, se equivocar. E Jesus agora vai usar esse momento, esse expediente da cura do paralítico, para reafirmar no coração daquelas pessoas que de fato o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ele ao paralítico. Vocês percebem o que é que Jesus está querendo mostrar? E em que lugar o sinal, o milagre feito ocupa nesse texto? Simplesmente para nos convencer de que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar os nossos pecados. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você nessa noite é: qual é o pecado que você tem arrastado na sua vida, que tem te aleijado até aqui? Em que situação você precisa de ajuda para se libertar de uma situação pecaminosa que te prende, que te escraviza, que te faz ou ser um religioso totalmente alienado e distante das Escrituras, ou alguém que não tem a presteza ou a disposição que tiveram esses amigos de ajudar pessoas a se encontrar com Cristo? Você pode escolher qual das duas categorias você se encontra. Você é esses que não tem a disposição daqueles amigos? Ou você é esse que está confuso diante do fato de que Jesus diz: os seus pecados estão perdoados? E eu sei, meus irmãos, que na igreja nós vivemos uma espécie, às vezes, de legalismo, farisaísmo, que nós não admitimos, por exemplo, que pessoas que cometeram pecados, que nós temos conhecimento, possam hoje estar bem, com a vida transformada, consagrada e vivos na presença do Senhor Jesus. Nós costumamos dizer assim, olhar para essas pessoas atravessadas e dizer assim: quem te viu, quem te vê, hein? Já foi um miserável e agora está pousando aí de crente. Esse é um pensamento escriba, não é um pensamento de um cristão. Mas concluindo, meus irmãos, a exposição teológica desse texto, a partir do verso 11, Jesus traz uma ordem para aquele homem, aquele paralítico. Ele faz isso, o verso 10 já disse: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Ele dá uma ordem agora no verso 11: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. E é interessante nós considerarmos isso, porque ninguém no universo teria autoridade e poder para fazer isso, que não fosse o Filho de Deus. Nenhum político, nenhum líder religioso, nenhum médico, porque nós estamos vendo aqui, tratando com o médico dos médicos, aquele que é capaz de curar não só o físico, mas a alma também, e não só a alma, mas também o físico.
Aquele que tem autoridade para chegar para aquele paralítico e dizer: levanta, toma o teu leito e anda. Agora eu queria perguntar para você se você consegue vislumbrar o que este milagre produziu em Cafarnaum. Você já está aí consciente de que Jesus havia chegado em Cafarnaum e que a multidão havia afluído para aquela casa onde Jesus estava ali compartilhando a palavra? Você já está consciente que esse cenário então é interrompido pela presença de 4 amigos levando um paralítico para a presença de Jesus? Você já sabe que Jesus disse para aquele paralítico que os seus pecados estão perdoados? Você está consciente que no meio daquela problemática Jesus trata o coração dos escribas, expondo o que estava passando nos seus corações? Você já sabe também agora que Jesus está dando uma ordem para que alguém que está preso a uma cama se levantasse, tomasse o seu leito e fosse. Interessante notar que Jesus não diz: fica aqui ouvindo a minha palestra. Jesus diz: toma o teu leito e anda. Meus queridos irmãos, eu acredito que quando Jesus manda aquele homem ir para a sua casa, a religião aqui ela acaba sendo totalmente exposta. Porque muitos podem dizer assim: por que ele não ficou ali? Meus irmãos, naquele momento não haveria espaço para aquele homem expressar a alegria de poder ser curado, perdoado os seus pecados e curado da sua enfermidade. E Jesus livremente realiza esse milagre. E a grande questão que nós temos aqui, meus irmãos, nesse texto, e que chama a nossa atenção também nessa noite, é que às vezes quando nós vemos um grande sinal realizado por Deus, nós estamos preocupados muito com o sinal e nos esquecemos de que Deus está preocupado expressamente em curar a nossa alma, e no caso específico, curar a nossa alma da incredulidade. Nessa noite, se o Senhor Jesus disser a você que está enfermo na alma, que está aleijado sobre uma cama, levanta e anda, você se levantará e seguirá para a sua casa. Se nessa noite você está com o seu pecado, e esse pecado tem massacrado a sua vida, tem trazido culpa, tem trazido enfermidade, se você confessar esse pecado nessa noite, o Senhor Jesus pode dizer para você: filho, o teu pecado está perdoado. Mas o que é necessário que nós tenhamos para que isso possa se evidenciar na nossa vida? Tanto a cura física como a cura da alma. Tanto levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa, como perdoados estão os teus pecados. Se tinha algo que alegrava o coração de Cristo, é quando ele via uma postura de fé. Alguém que confiava, que cria total e absolutamente nele. Versículo 12 fecha dizendo assim: então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Jamais vimos coisa assim. Concluindo, meus irmãos, eu gostaria de fazer aqui uma pequena aplicação na vida da nossa igreja, na Igreja Presbiteriana de Araras. Meus irmãos, vocês creem no perdão dos seus pecados? Sim ou não? Vocês estão convictos disso? Filhos, vocês estão convictos de que perdoados estão os seus pecados? Meus irmãos, vocês creem que se o Senhor Jesus disser ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa, ele se levantará? Os irmãos creem nisso? Os irmãos creem até que medida nisso? Se o Senhor Jesus perdoar pecados,
e levantar enfermos. Os irmãos estão prontos a se maravilhar, a admirar e a darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim? Sim ou não? Mas que povo crente, gente. Meus queridos irmãos, está aí um tema que nós precisamos considerar na igreja. Fé e amizade precisa se transformar em fé e serviço, fé e trabalho. Porque se nós sairmos como igreja para anunciar esse Cristo que perdoa pecados e que levanta os enfermos do seu leito, certamente veremos grandes maravilhas realizadas por Deus na vida de muitas pessoas que nós nunca vimos, que nós não temos noção de onde elas vieram, mas que elas virão para ouvir a palavra de Cristo. Vocês querem viver nesse dimensionamento? Abram o coração de vocês, se disponham ao serviço de Cristo, porque o Senhor certamente pode usar todos nós. Amém? Vamos orar? Fecha os teus olhos aí onde você está. Pai querido, louvado seja o teu nome, porque ao longo de todo o teu ministério, o Senhor deixou para nós marcas daquilo que o Senhor faria na e através da igreja. Nós queremos agradecer a Ti pelo privilégio de estarmos juntos, reunidos nessa noite, para ouvir a Tua palavra e para contar com a Tua assistência, de modo a aplicá-la na nossa vida. E a minha oração nessa noite é que o Senhor enche o coração da Tua igreja de alegria, quando ela crê o suficiente para servir aos seus amigos e todos aqueles que o Senhor chamou para a Tua palavra de salvação. Oramos assim, ó Deus, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Muito bem. Irmãos, nós temos um desafio para colocar para a igreja. Você pode depois dizer assim: pastor, eu vi a mensagem, e agora? Agora é preciso viver a mensagem. Amém? Vocês disseram que criam, não criam? Muito bem. Se vocês creem, de acordo com a ordenação do texto aqui, nós podemos ver um grande milagre. E aí, nesse sentido, meus irmãos, nós temos um grande desafio para a igreja. Durante o mês agora de novembro, se eu não errei o mês, né? Nós comemoramos o Dia de Ações de Graças. E a nossa igreja está propondo o seguinte desafio: trazermos, da maneira como nós entendemos que fomos agraciados da parte de Deus, ofertas, donativos de alimentos que compõem a cesta básica. Tanto alimentos não perecíveis, como também produtos de higiene pessoal. Então, meus irmãos, nós passamos o ano inteiro. Não sei se vocês estão sabendo, mas o Natal está à porta. Eu falei para vocês isso, que o Natal estava à porta. Alguns não acreditaram, ficaram zombando do pastor, porque o pastor falava Feliz Natal para vocês. Pois é, chegou o Natal. E antes de chegar o Natal, nós temos o Dia de Ação de Graças. Se Deus, durante esse ano, agiu com graça na sua vida, nós gostaríamos de desafiar você a expressar isso através da sua generosidade. Nós queremos trazer aqui mais alimentos e mais produtos de higiene que os diáconos dê conta de entregar. Nós queremos abençoar mais vidas do que nós temos o costume de fazer. Lembrando você que todas essas vidas que recebem os donativos da igreja ainda recebem também a mensagem do Evangelho. E podem ouvir da boca do Senhor Jesus através da exposição desse texto: filho, os teus pecados estão perdoados. Ou filho, toma o teu leito, levanta, anda e vai para a tua casa. Amém? Posso contar com você? Me esqueci, pastor, de trazer o donativo. Não tem problema, meus irmãos. Você pode fazer isso durante todo o mês de novembro. Traga
de maneira generosa, medida transbordante e sacudida, para que a gente possa ter donativos suficientes que expressem a gratidão do nosso coração às coisas que Deus tem feito por nós durante esse ano. Alguns vão dizer assim: pastor, eu não dou conta, vai ter que ser um caminhão. Não tem problema, meus irmãos, a gente junta aqui uma equipe para descarregar o caminhão. Eu não preciso ficar acanhado com relação a isso, viu? Nós estamos contando aqui com a participação de todos os irmãos. E falem aos outros que não vieram hoje à noite também para preparar o donativo, e aí você explica as razões pelas quais, né, nós estamos fazendo isso, tá bom? Um outro aviso, meus irmãos, nós gostaríamos de deixar a ciência da igreja que no dia 20 de novembro, nós teremos aqui na igreja, tanto pela manhã como à noite, a presença do novo pastor dessa igreja, o reverendo Paulo Bosque. Então os irmãos se preparem para no dia 20, tanto na escola dominical como à noite, nós teremos a presença do pastor Paulo, provavelmente vindo na companhia da família. Quanto a esse pastor que vos fala, eu vou estar pregando no aniversário da primeira igreja presbiteriana de Barreiras, na Bahia. Se você não conhece ainda Barreiras, dá um Google lá, pesquisa lá, e vocês vão ter a oportunidade de saber mais informações a respeito de Barreiras, tá bom? Eu vou estar pregando nesta ocasião lá, meus irmãos. Com relação às atividades da igreja, elas estão acontecendo dentro da sua normalidade, e durante o mês de dezembro nós vamos estar de férias. Então os irmãos que têm resolvido alguma coisa: pastor, eu quero batizar o meu filho, pastor, eu quero fazer, quero me casar, quero a extremoção, seja lá o que for, faça dentro do mês de novembro, meu irmão, porque no mês de dezembro, eu estou brincando quanto à extremoção, tá? Com relação ao mês de dezembro, nós vamos estar de férias e esperamos, com a graça de Deus, também fazer a nossa mudança nesse período, tá bom? Irmãos, vamos ficar em pé para a gente encerrar esse momento. Como é que nós falamos com os visitantes? Visitantes, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Sua presença aqui muito nos alegra. Vamos lá, vocês agora. Visitantes, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Sua presença muito nos alegra. Muito bem, os visitantes que vão receber convites para almoçar, jantar, fiquem aí à porta para ver se vocês conseguem algum, viu? Eu tenho ganhado alguns de vez em quando aí, tá, irmãos? Vamos orar nesse momento, vamos pedir a bênção. Receber a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que a ação transformadora do Espírito Santo esteja sobre nós, bem como sobre toda a igreja do Senhor Jesus, sobre a face da terra.